Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje 23 de dezembro, faltam 2 diazinhos para o Natal, já vão começar a pensar o que vai rolar numa ceia, espero ser convidado para alguma. Lembre-se que eu como muito bem, afinal de contas eu tenho que manter esse corpite aqui, mas além disso é sexta-feira, então é dia de resumão semanal. Hoje, então, vão ter bastante coisa interessante para tratar, apesar de ter sido uma semana sem tantos indicadores assim, teve coisa muito interessante no campo político e até na economia, não apenas no Brasil, mas também no resto do mundo. Então vamos trabalhar, gente, porque depois nós vamos ter nossas crônicas fora de curva para começar nosso recreio natalino. Vamos para o basquete então, pessoal. Na segunda-feira eu dediquei o Fora de Curva, além do quadro que vem por aí, a questão do único parlamentar do nosso Congresso Nacional, o único deputado federal, para ser exato, não abordei Senado, que realmente está fazendo uma campanha em nome da sustentação da credibilidade daquela casa de representação do povo. Quem é esse deputado? É o gaúcho aqui, o Marcel Van Hatten. Ele tem feito discursos muito fortes contra as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal. Seja como fizeram ao atentar contra as próprias atribuições da Câmara dos Deputados, quando o Supremo Gilmar Mendes simplesmente decretou monocraticamente o fim do teto de gastos, que é uma coisa para a qual ele não teria poder constitucional para fazer, assim como ele vem criticando de maneira muito forte e contundente as arbitrariedades do Alexandre de Moraes, fazendo prisões sem o devido processo penal. Ele fala muito claramente, a ruptura constitucional já aconteceu e face a isso nós só podemos esperar o pior se não houver uma reação a tempo. Lamentavelmente, eu tenho que concordar com Marcel Van Hatten e ele é o único parlamentar que está colocando essa maneira de uma forma muito clara. E isso é importante, é histórico. E espero, sinceramente, que o próximo governo não dê continuidade a essa expansão da autoridade do Supremo Tribunal Federal inconstitucional e não se consolide a instauração aqui no Brasil da ditadura da toga. Acho difícil, e lembrando, não só a ditadura da toga, nenhuma ditadura. Se o futuro executivo se aliar com esses juízes que estão fazendo verdadeiro desserviço ao Brasil e escantear o Congresso, o golpe já está sendo consolidado, o golpe vai ser realmente dado, e aí nós não podemos esperar nada de bom para o futuro desse país. Na terça-feira eu comecei a fazer um relatório que eu pessoalmente acho muito interessante a respeito da análise dos municípios do Brasil em função do seu PIB de 2020, que recentemente foi divulgado pelo IBGE. Nessa edição intitulada Onde está a riqueza e a pobreza do Brasil, eu elenco os municípios mais ricos, com maior PIB per capita, ou seja, a riqueza por habitante, apontando também onde estão as cidades mais pobres do Brasil. São dados bastante interessantes e eu recomendo que cada um de vocês dê uma olhada nesse vídeo que saiu na última terça-feira, porque teve coisas, até para mim que estava produzindo as informações, tem coisas muito esclarecedoras sim. Na quarta-feira, dando continuidade ao estudo sobre o PIB dos municípios do Brasil em 2020, eu fiz uma outra análise. Fiz a comparação da evolução do PIB de 2020 dos municípios em relação a 2019, especialmente levando em conta a questão da pandemia do Fica em Casa. Qual foi a descoberta feita na análise das informações? Simplesmente, gente, as cidades de maior densidade populacional e que concentraram mais esforços no Fica em Casa foram as que mais pagaram o pato pela recessão, a enorme recessão que assolou o Brasil e também o mundo naquele momento. Talvez as informações que estejam lá causaram muita polêmica, muito comentário no canal, não só aqui no YouTube, mas numa rede que eu tenho de WhatsApp, elas possam ser bastante esclarecedoras no sentido de como o país, como o Brasil e até como as outras nações do mundo possam lidar de maneira mais produtiva, de maneira mais razoável com uma eventual futura pandemia que eu espero que não ocorra mais. Sobre esse assunto, gente, eu acho que a semana que vem eu vou fazer mais um vídeo para analisar como foi o desempenho da economia brasileira por município e por setor de atividade, agricultura, indústria, comércio e serviços, em função da pandemia. Isso foi a demanda de um inscrito aqui no canal. Ele não me autorizou a dizer o nome. Se autorizar, logicamente terei o maior prazer de
publicizar ele. E também na quarta-feira nós abordamos uma entrevista que foi concedida pelo ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, uma das pessoas que mais entende de agronegócio aqui no Brasil, se não me engano, a Jovem Pan, colocando os desafios da agricultura e da pecuária do Brasil em 2023 em linha com muitas coisas que o Fora de Curva vem dizendo nas últimas semanas. Nós sim temos um grande desafio para o agronegócio em 2023, porque é uma tendência de cair preço internacional dos alimentos, mas não cair os custos de produção, especialmente expressos na parte de fertilizantes, adubos, especialmente aqueles que são prioritariamente importados da Rússia e Bielorrússia em guerra com a Ucrânia. E tem gente que vai dizer que a Bielorrússia não está em guerra com a Ucrânia. Olha, vamos falar a verdade, está sim. A base do lançamento de mísseis contra Kiev, na capital ucraniana, é na Bielorrússia. Grande parte da força aérea russa está sediada na Bielorrússia. Então, se aquele território está sendo usado para atacar um outro país vizinho, essa nação está em guerra sim. E ontem, na quinta-feira, o Fora de Curva destacou 3 assuntos. O primeiro, a alta do PIB norte-americano no terceiro trimestre, que superou as estimativas anteriores e fechou acima de 3%, mostrando que aquela economia, ela não está em recessão e não tem expectativas de entrar numa situação dessas. O segundo assunto foi a alta de salários que foi presenteada aos ministros do Supremo Tribunal Federal pelo Senado. É verdade, eles não tinham nenhuma revisão das suas remunerações desde 2015, mas foi uma alta significativa, eles vão passar a ganhar R$46 mil por mês nos próximos 3 anos, e eu falei sobre impacto não em relação diretamente aos 11 Supremos, mas nas decorrências disso, porque muitos salários do setor público federal, especialmente, são calculados a partir de uma proporção do que ganham os ministros do Supremo. Isso vai gerar um aumento da gastança pública e vai sim impactar nas finanças públicas brasileiras a partir do ano que vem. É pena que isso vai acontecer e eticamente muito questionável. Por falar em questionável, o último assunto que eu tratei na quinta-feira foi o número de ministérios que vão existir a partir do próximo governo. Gente, isso aí está na boca de todo mundo. 37 ministérios. Eu até duvido que existam 37 assuntos que mereçam cada um ministério. Isso aí chama-se acordão político. E esse tipo de acordão político, sim, gera maior ineficácia do Estado, além de causar, é claro, um aumento no custo, um aumento da massa salarial, especialmente em termos de contratação de pessoal que não é de carreira, os CCs ou cargo em comissão, além de provavelmente isso provocar uma das grandes tretas das finanças públicas federais nos anos passados. O que é? É a contratação de consultorias de ONGs, de empresas, que, na verdade, são tudo amiguinhos do poder e, na maior parte das vezes, não geram nenhum benefício efetivo para o Brasil. É só mais um cabidezinho para receber um dinheirinho, uma mesada do governo federal. E isso vai impactar no quê? No dinheiro público. Peraí, de onde que vem esse dinheiro público? Vocês se lembram? Do bolso de cada um de nós. Então, o que está acontecendo? 37 ministérios mais aumento salarial no Supremo vai sim provocar uma elevação de impostos. Inclusive, me parece que tem 4 estados da federação que estão revendo a redução de alíquota do ICMS aprovada em junho ou julho desse ano para combustíveis, para energia e para telefonia. Então, gente, o nosso custo tributário tende a aumentar a partir do ano que vem e, efetivamente, isso significa o quê? Menos dinheiro no nosso bolso, mais dinheiro no governo federal e, eventualmente, nos estaduais, que, na maior parte das vezes, é muito mal gasto. Então, tempos difíceis pela frente. E finalmente agora na sexta-feira eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE, o IPCA 15. Mede a inflação do dia 15 de novembro a 15 de dezembro. Dessa vez eu vou ter que dar mão à palmatória novamente, os analistas de plantão me venceram.
Eles previram uma alta de 0,53% em dezembro e eu imaginava que ficaria na casa de 0,4%. A inflação acabou sendo 0,52%, então eles ganharam de mim. Mas aí vamos entender o que aconteceu. Por que os preços aqui no Brasil subiram em média 0,52%? Teve duas pressões fundamentais que impactam de maneira mais forte no índice. A primeira é a alta do preço dos alimentos, que foi de 0,69%, e em segundo lugar os transportes, com uma elevação de 0,85%. O que aconteceu, pessoal? Acredito eu que isto seja a consequência, ainda na segunda quinzena de novembro, dos problemas logísticos gerados em função da paralisação de grande parte da logística brasileira, descontentes com o resultado das eleições ou duvidando dos resultados. Eu não tenho opinião sobre isso. Até tenho, mas se eu expressar minha opinião aqui, acabou fora de curva. Então eu vou ficar quietinho, pelo menos nesse momento. Se alguma oportunidade aparecer que isso for realmente importante na questão conjuntural, eu vou me pronunciar sim. Mas agora é desnecessário, tem muita gente falando sobre esse assunto, com as quais eu concordo. Então, gente, na segunda de novembro nós tivemos, sim, problemas com a logística, com a distribuição de produtos no Brasil, especialmente alimentos e combustíveis. E agora, nas primeiras semanas de dezembro, nós podemos contar com algumas intempéries. Vamos ver o que está acontecendo em Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e vários outros locais do país, novamente com excesso de chuvas. Estradas bloqueadas, muito desastre em municípios, e isso sim gera impacto na inflação. Mas não é culpa de uma questão macroeconômica, de oferta, e sim de alocação de produtos nos mercados de consumo. Espero sim que essas intempéries não se prorroguem, acabem agora, e também eu tenho a esperança que a queda do preço dos combustíveis no mercado internacional, que já ocorreu a partir de novembro, comece a impactar positivamente falando no menor preço da gasolina, do diesel e até do etanol, que está acabando entre a safra, para os consumidores do Brasil a esses problemas inflacionários já em janeiro, ou talvez no IPCA fechado de dezembro. Outros fatores que em menor intensidade pressionaram sim os preços aqui no Brasil ao consumidor foi a questão do vestuário, com uma alta de 1,16%, mas é pouco relevante na cesta de consumo das famílias brasileiras, e o setor de habitação com 0,4%, junto com saúde e cuidados pessoais, custo das farmácias, então, igualmente com 0,4%. O resto teve altas basicamente irrelevantes no contexto do consumo brasileiro. E agora, gente, para começar o encerramento do nosso Fora de Curva de sexta-feira, vamos comentar algumas coisas mais irreverentes que aconteceram ao redor do mundo nos últimos dias. E para começar a conversa, vamos começar a falar sobre os herdeiros milionários. O que são herdeiros milionários normalmente? São pessoas cujos pais e avós ganharam muito dinheiro no decorrer da sua vida trabalhando, criando, gerando produto, enfim, fazendo uma série de coisas. E essas pessoas acabam recebendo muito justamente porque a propriedade é um direito inalienável e é um direito familiar também, porque se passa por herança, acabaram recebendo milhões e milhões de dólares, reais, rublos, ienes, que mais, rúpias, euros. E tem muitos desses que realmente não sabem o que fazer com tanto dinheiro. E aí saiu uma organização iniciada na Alemanha, composta atualmente por 62 herdeiros milionários. O que eles querem? Eles querem que se aumente o imposto porque eles têm muito dinheiro e não sabem o que fazer com esse dinheiro. Gente, olha que absurdo, olha que mentalidade. Esses pais que ganharam tanta grana e ensinaram muito mal os filhos, talvez estivessem preocupados demais com os negócios e educaram mal suas crianças. Olha, quem tem dinheiro sobrando e quer se desfazer um pouco dele, faz o quê? Doa. Tem muita instituição de caridade. Os grandes bilionários norte-americanos fazem isso. Pode ver a Fundação Gates, por exemplo, que é uma grande doadora, mas não entrega para as mãos do Estado, que vai usar essa grana toda basicamente em porcaria. Por que eles não pegam, então, em vez de criar regrinhas para tributar mais os outros, não pegam o seu dinheiro que querem doar, que acham que tem demais, e doam para quem realmente precisa e saiba fazer o bom uso deles? Isso não é piada, gente, é uma coisa séria, mas achei que entrava no campo da irreverência
pela mentalidade dessa gurizada aí, que tá cheia do dinheiro e não sabe o que fazer com ele, não sabe investir. Então, se não sabe investir, não sabe gastar, pode doar à vontade. Muita gente vai ficar muito grata, especialmente as pessoas ou as instituições que merecem. Não os governos, e vão parar com essa provocação de querer aumentar impostos em qualquer lugar do mundo, que isso só faz mal para a dinâmica da nossa economia. E aí, deixando esses milionários ou bilionários, essa gurizada chata de lado, vamos vir aqui para o Brasil, que tem coisas muito mais interessantes. Olha só, eu me lembro quando minha filhinha era nova, uma das coisas que ela mais gostava era de brincar no que eu chamo de pega-trouxas. Aquelas maquininhas que a gente manipula umas alavancas para pegar um ursinho ou algum outro bichinho de pelúcia ou de pano, não sei. E no caso, nos últimos dias, uma menininha de 4 anos se encantou por uma máquina dessas. Tinha uma irmã mais velha, um pouquinho sádica. O que essa maninha imaginativa fez? Incentivou a criancinha de 4 anos a entrar dentro da máquina e pegar seu brinquedinho por conta própria. O que aconteceu? Ela entrou dentro do aparelho e evidentemente não conseguia sair. Pegou seu ursinho que queria e depois foi uma choradeira daquelas. Ficou louca de medo. Mas é claro, depois de tanto escândalo, as pessoas que entendiam do aparelho conseguiram desmontar e tirar a menininha com seu ursinho de dentro da máquina. E aí vão culpar aquela pequena mediante. Eu acho que quem mereceria um bom do castigo é a irmã sádica que fez essa quase bebezinha fazer uma travessura daquelas. Para essa irmã, não tem presente de Natal, Papai Noel não vai chegar. Mas aí, enquanto a nossa molecada aqui do Brasil faz umas travessuras, o que é comum, da graça à infância, tem os velhos, os idosos, como eu, lá na França, que tem outras preferências. Olha só o que aconteceu. Apareceu um sujeito com seus 88 anos num centro médico na cidade de Toulon, na França. O que ele tinha? Alguma coisa lá atrás, você sabe onde é. E o que era a coisa lá atrás? Simplesmente uma bomba em forma de míssil de 20 centímetros atolada lá mesmo, que ele não conseguia mais tirar. E o pior é o seguinte, esse artefato da Primeira Guerra Mundial ainda estava ativo. Então, ao invés das pessoas acudirem o senhor, que estava, digamos assim, num desconforto provocado por ele próprio, deram no pé com medo que a bomba explodisse. Mas ainda bem, alguns médicos, enfermeiros, instrumentistas tiveram um pouquinho mais de coragem e retiraram o artefato lá do traseiro do sujeito. Ele está em recuperação e está bem. E aí, quem é que tem mais juízo? A menininha de 4 anos que entrou na máquina para pegar seu ursinho? Ou esse velho aí de 88 que resolveu atolar no seu íntimo um míssil da Primeira Guerra Mundial? Eu prefiro a menininha. E olha só, gente, há muito tempo eu digo uma coisa com relação aos meus hábitos alimentares. Eu sou um sujeito consciente, um sujeito de boa alma. Então, eu acho a maior covardia do mundo se alimentar de seres vivos que não podem se defender, os vegetais. Os animais, eventualmente, podem esboçar um protesto, podem até morder a gente, atacar a gente, então eles são mais preparados para enfrentar a vida de predado e predador. Os alfaces, e especialmente os espinafres, no nosso caso, isso não. Mas agora eu estou com alguma dúvida em relação a isso. Olha o que aconteceu numa turma de espinafres. Eles, sabendo que mais cedo ou mais tarde iriam ser papados em alguma salada de mau gosto, resolveram se juntar com um grupo de beladonas, que é uma planta usada muito para pomadas e também para feitiçarias, e se juntaram com essa turma e foram todos juntos colhidos e servidos em uma muito bonita salada que os australianos lá do estado de Vitória abocanharam de maneira covarde e criminosa. Só que tiveram a sua vingança. A mistura do espinafre com a beladona gerou um efeito alucinógeno, ficou todo mundo chapadão, não sabendo o que está acontecendo, e foi todo mundo para o hospital completamente alucinado. E isso ensina a cada um de vocês, ó, que só se dedicam a comer vegetais, deixem de ser covardes. As plantinhas têm que ficar em paz lá, produzem oxigênio para a gente respirar, então não podem ser deglutidas, digeridas, comidas.
É minha opinião, e bem feito para esses australianos que meteram a boca onde não deviam. E assim, gente, nós vamos encerrando o Fora de Curva de hoje. E aí, não se esqueçam, por favor, é Natal, estou precisando de alguns presentes, especialmente em termos de inscrição, like e compartilhamento. E antes de finalizar esse vídeo, eu não posso deixar de deixar a cada um de vocês um voto, ou muitos votos de um Feliz Natal, um excelente Natal, uma mesa muito farta, muitos presentes e muitas felicidades para você e para sua família. Então, mesmo sendo ainda dia 23, vamos começar a nossa comemoração esperando uma baita de uma ceia, bastante quitutes, acessíveis de bom gosto. E assim eu encerro o vídeo de hoje, mais uma vez agradecendo a atenção de cada um de vocês, deixando aí um forte abraço, um até breve. Tchau, gente!